Então, acho que eu vou começando, para a gente não atrasar demais. Já tem agora um número razoável. Bem, eu já antecipei, né? Perguntei para vocês como é que foi aí o processo da leitura, né? Então, espero que todos tenham conseguido, pelo menos, ler um e talvez fazer aí o mapa mental. Já alguns comentaram que é diferente, né? Mas não se preocupem, o objetivo é justamente a gente discutir algumas das reflexões. Bem, então, antes de entrar na atividade avaliativa e nos casos, eu queria só retomar que na semana passada a gente teve aí no finalzinho um debate e eu não consegui encerrar um último slide, que é um slide assim mais de conceitos, que eu queria apresentar aqui para vocês, para a gente finalizar, e aí eu entro nas diretrizes da nossa tarde, tá? Então, eu vou dar um pouquinho de aula, agora falar um pouquinho, e depois a gente fala da nossa atividade, né? Como eu tinha já comentado com vocês, nós temos agora, hoje e na próxima semana, né, nós vamos trabalhar basicamente com casos, né? Alguns casos, como eu coloquei para vocês para a aula de hoje, são duas decisões, né? Um voto e uma decisão de primeira instância, e os outros, os da próxima semana, inclusive, são artigos, tá? Estudos de caso no formato de artigo publicados, né? Que a gente encontra com alguma frequência esse formato no âmbito da judicialização das políticas públicas, porque permite justamente o que nós estamos fazendo aqui de exercício, que é a analisar o caso a partir das inúmeras variáveis envolvidas, né? E aí, na semana passada, a gente fez ainda também aquela atividade no finalzinho, debatemos, e eu queria só trazer esse slide, na verdade, você já tem ele no material, mas só para retomar alguns dos conceitos, antes da gente passar aí para a discussão. Juridicização, aquela perspectiva sócio-jurídica que eu comecei lá no nosso primeiro encontro, a judicialização da política, que não é bem o nosso objeto, mas é da onde vem muito do fenômeno da judicialização das políticas públicas, diante de um contexto sociopolítico e constitucional favorável, em que o Poder Judiciário passa a receber demandas que não são típicas do Poder Judiciário, mas sim típicas de legislativo e executivo. A judicialização das políticas públicas, aí a grande questão é sempre a micro e a macro justiça, e coloquei o ativismo judicial naquela perspectiva que nós também discutimos, onde nós temos aí uma discussão sobre uma retórica, eventualmente um discurso do perdedor, e por quê? Porque o Poder Judiciário só age quando provocado. Então, nós temos com alguma frequência também o ativismo judicial sendo usado muito mais como uma crítica diante da ausência de conseguir resolver uma demanda. E, por fim, eu coloquei aí um post-it, né, que são os diálogos institucionais. Por quê? Porque, na verdade, a ideia dos diálogos institucionais, ela é essa noção de que nós estamos falando, uma tentativa de a gente encontrar um equilíbrio, nem só subsunção, lembram que eu expliquei para vocês a ideia da subsunção, raciocínio lógico jurídico de adequação pura, e nem tanto do outro lado, que é o subjetivismo e a principiologia constitucional demasiada, né, numa perspectiva muito de cultura jurídica, neoconstitucionalista, que permite que acarreta uma insegurança jurídica, né? Então, esse slide aí é só para a gente retomar um pouco esses conceitos que a gente discutiu semana passada. Nos textos para a aula de hoje, cada um escolheu um, nós temos o direito à saúde, num deles, e o papel da defensoria pública, né? Temos no outro toda uma discussão recente que foi sobre a suspensão do serviço, da coleta de dados pelo IBGE, né, no voto do ministro Gilmar, e uma última decisão que eu faço questão agora que a gente está nesse momento da pandemia, colocar que tem sido muito frequente, né, que é a judicialização justamente sobre o isolamento social e as medidas referentes à pandemia. E essa decisão é aqui do Distrito Federal, tá?
Então, o que que eu pedi para vocês, né? Eu pedi justamente para vocês escolherem um caso, né? E construírem um mapa mental. Então, o que que nós vamos fazer daqui a pouco? Primeiro, eu vou colocar para... Deixa eu explicar e aí eu vou passar para vocês o lugar onde vocês vão postar isso. Nós vamos dividir em grupos aleatórios, que nem nós fizemos semana passada, e nos grupos, vocês irão apresentar o seu respectivo mapa mental, tá? Mas antes de apresentar, eu vou vou compartilhar com vocês um link de uma página chamada Padlet, que é uma ferramenta tecnológica agora que a gente tem utilizado bastante no ensino, e vou explicar para vocês como vocês vão inserir o mapa mental de vocês lá. Por quê? Porque o meu objetivo é que a avaliação de hoje, ela ocorra não apenas pela apresentação, mas eu quero dar uma olhadinha no mapa mental, tá? Então, vocês, no grupo, cada um vai apresentar o seu mapa mental e eu vou pedir para, democraticamente, vocês elegerem um mapa mental que deverá ser apresentado para o grupão no final da aula, tá? Então, cada grupo vai ter aí um colega apresentando, vocês podem fazer debates, aí eu vou circular, tá? A gente vai conversar também um pouquinho, e de cada grupo, serão 5 grupos, cada grupo deve ter um mapa mental para ser apresentado no grupão depois, tá? Então, e aí a minha avaliação vai ser justamente sobre a participação no debate, fiquem tranquilos, e o mapa mental. Obviamente que eu não vou dar nota no conteúdo, tá? E nem no formato que vocês adotaram. É só uma questão das ideias, tá? Isso é uma avaliação bem tranquila, é muito mais pela participação de vocês do que qualquer outra coisa. Lembrando que o importante é vocês conseguirem passar de alguma forma o que ficou na análise dos casos. E depois a gente, no grupão, ainda também conversa mais, certo? Então, esse vai ser o nosso formato. E aí, agora eu vou colocar para vocês justamente... Professora? Pois não, alguém colocou, né? Não... A Gabriela aqui. Tá. Pois não, Gabriela. A senhora vai dividir os grupos de acordo com os textos escolhidos? Não, é aleatório mesmo, Gabriela. A ideia é que eu tenha a presença de pessoas diferentes no grupo. Tá bom. Tá? Ou seja, que vocês possam apresentar para aqueles que não leram, eventualmente, né? E assim, talvez até provocar alguma inquietação. O objetivo é esse mesmo. Porque senão fica muito parecido, né? A ideia é que seja diferente, tá? Tá bom? Eu tenho agora 2 pessoas aqui. Provavelmente não poder participar. Estou participando de uma operação. Tá, Valdir. Então, depois você me manda uma mensagem para a gente verificar a sua nota, tá? E a Laís também, né? Vou ter assim... não. Tá bom. Se você puder encaminhar, tranquilo, Laís. Aí depois você volta, tá? E o Valdir, eu espero, então, Valdir, você entra em contato comigo por e-mail, tá? Sem problema nenhum. A Record? Eu mandei um arquivo. E aí? Tudo tranquilo? Comigo ou o microfone está aberto? Você só desliga seu microfone. Tá bom. Deu, pronto. Ok. Tá. Então, vamos lá. Meu, coloridinho, uma folha só. Como? Eu não sei se alguém está falando comigo ou se nós estamos com... Eu acho que foi sem querer que alguém falou alguma coisa. Tá. Obrigada, Helena. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês o link. Vocês podem acessar o link, eu vou abrir o meu aqui para vocês visualizarem. Não sei se vocês já usaram o Padlet em algum momento, tá? Uma plataforma bem fácil, é só acessar aqui esse link, tá? Eu vou compartilhar minha tela novamente, porque aí vocês podem visualizar, que é isso aqui que é para vocês visualizarem. É uma tela, né? Vai estar lá meu nome, Júlia Ximenes, Judicialização das Políticas Públicas, Mapa Mental. Estão conseguindo? Como é que está o processo aí? Consegui visualizar. Visualizar o chat. Não, podem ir com calma, a gente espera um pouquinho. Visualizei, só não vejo onde colocar ainda.
Conseguiram achar essa telinha? E aí, gente, nesse maisinho aqui, vocês colocam, ó, para mim aparece já o meu nome, porque eu estou cadastrada no Padlet. Então, eu vou pedir para cada um de vocês inserir, eu vou inserir o da Laís, tá? Vocês vão inserir o nome, aqui eu vou colocar, por exemplo, o da Laís. Então, eu vou colocar Laís. E vou aqui, aí é só colocar o arquivo, tá? Ou seja, o arquivo que vocês fizeram, o Padlet. Professora, você compartilhou o link do Padlet, porque eu não estou conseguindo copiar dessa imagem no Não, chat. eu coloquei no chat, Tereza. Deixa eu olhar lá de novo, então. Eu ponho de novo aqui, ó. Não, pode deixar, já consegui tá. aqui, porque estava na imagem. Obrigada. Ah, tá, Gabriela. Mas aí você vai apresentar como? Eu ainda não entendi como colocar aí. Coloca no maisinho, tá? Uhum. Gabriela, já veja como é que eu vou resolver a sua questão. Peraí, só um pouquinho. Eu já vi que vários criaram aqui já. E aí, Elaine, você coloca, quando você cria, deixa eu pôr o meu aqui de novo. Ó, o meu aqui tá o da Laís, tá? Eu vou editar. Você tem uma setinha para cima que tá escrito Upload. Se você sim. clica em cima, ele vai abrir justamente a possibilidade de você colocar um arquivo. Tá, vou Achou? tentar aqui. Obrigada. Isso. Uhum. Enquanto isso, eu vou colocando o da Laís, que aí vocês vão visualizar. Ah, mas a Laís fez ele no MindMaster também, eu acho. Aí eu não consigo, não tá em PDF. Eu não vou conseguir inserir ele para ela. Quem fez ele no MindMaster vai ter que só apresentar, tá? Só se tiver a possibilidade de salvar ele em PDF. Ó, já tem vários mapas mentais aqui. Perfeito, é isso aí que eu queria. Aí, se você está inseguro se entrou, é só recarregar a página, que aí vai aparecer o seu. O Valdir está mostrando o vídeo lá da operação. Como? O Valdir? vídeo do Valdir está mostrando na operação. Tiago, você não consegue nos ouvir? Mas aí o problema é com você. Que... Não consigo. Você sabe que você pode tentar ajudá-lo, Silvia? O Tiago disse que não consegue ouvir. Oi. O Tiago, Silvia. Será que se ele sair e entrar de novo? Eu não estou visualizando o Tiago aqui. Ele saiu? Acho que ele saiu. Será que ele saiu? Ah, vai ver que ele foi fazer justamente isso. Tentou sair e voltar. É bem capaz. Porque aí... Às vezes é a única forma, né? Vai e volta. Ele saiu.
O restante do pessoal conseguiu colocar aí o mapa mental? Quase. Tá. Eu vou tentar estacionar aqui e tirar uma foto. Ele tá bem feio mesmo, viu? Se preocupe não. Pois não, Lígia. Tá bom, Larissa, então vou esperar vocês um pouquinho. Pois não, Lígia, pode falar. Mesma coisa, professora, estou apanhando aqui, dá um tempinho. Tá bom. Tá? Então tá. Professora, é Pois não. possível colocar mais de um documento? Não. Sim. Porque eu fiz à mão, foi muito mais detalhado. Aí, quando eu fui passar para o Word, PDF. eu senti dificuldade PDF, né? Então, ele ficou bem simples. Aí, se a senhora achar que eu posso botar o outro para complementar... Pode, você que sabe, Eu teria porque uma você foto. que vai apresentar. Não tem problema nenhum, Elaine. Só que aí Tá. o que você vai precisar? Você vai ter que tirar uma foto, né? E pode colocar, não tem problema. Tá bom. Eu espero, gente. Então tá, vocês não estão acostumados. O Que Thiago... misericórdia, né, professora? Eu apanhei do Miro, eu apanhei para fazer a coisa e apanhei para enfiar ali. E para transformar em imagem. Tá? Tudo. Mas o Miro, Tanajara, ele é difícil mesmo, tá? O Miro realmente, eu acho As difícil. coisas começam a voar, mas eu estou aprendendo também, então é bom aprender. Sim, sim. Se você quiser uma dica para, inclusive, dessas plataformas, porque como eu dou muita aula, a gente vai... Nossa, esse 1 ano e meio eu aprendi muito de plataforma. Tem uma plataforma que eu acho que é melhor do que o Miro, e ela é um pouco mais intuitiva, que é o Mural. Né? Mural é o nome. E a gente consegue se cadastrar como professor, eu me cadastrei como professora, né? Mas eu acho ele mais intuitivo, inclusive para trabalhos em equipe. Né? Agora que ainda a gente está no remoto, né? Às vezes tem que, né? Conforme o trabalho, né? Fazer uma reunião, ele é bem interessante. Eu achei o mapa mental muito lindo no mural, mas aí eu não consegui mexer com ele, fui parar lá no PowerPoint. Ah, foi? Foi, mas lindo, todo colorido, era exatamente a imagem que eu queria para montar, mas não dei conta. Não deu conta. O Daniel acabou de fazer a foto. Joia, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu consigo te... Eu nem sei se é por aí que eu mando, eu acabei compartilhando, né? Eu tenho que mandar aí. Não, será que você consegue mandar pelo grupo? Porque aí eu salvo para você no Padlet. Tá bom, eu vou tentar lá. Tá? Isso. Vê se, porque eu não vou conseguir fazer para a Laís, porque o da Laís não está em PDF. Gente, uma outra dica para mapa mental é o Canva. Canva é ótimo. Canva tem já prontinha, eu uso muito o Canva. A maioria dos meus mapas mentais é no Canva. Tá? É um dos melhores formatos. Agora a gente está conversando de assuntos aleatórios, né? Mas só para... São super importantes. Nesse momento, estão nos salvando, né? É verdade. A Patrícia também fez, ó. Uhum. Eu gosto muito, sou fã do Canva. Júlia. Pois não. O Thiago está falando, eu consegui entrar agora pelo celular, pelo computador, não estou conseguindo. É onde está o meu mapa mental. Ah. Vou continuar tentando aqui. Tá. Mas e se você mandar ele por WhatsApp para o seu telefone? Aí você coloca ele aqui no chat e eu baixo, que nem eu vou fazer para o Daniel. Aí eu consigo incluir para você. Pode mandar. Vou fazer isso, então. Isso, pode fazer que eu... Obrigado. De nada. Tu faz parte. Estou tentando colocar uma foto aqui, o Pedro. Oi, Pedro, por quê? Eu fiz no caderno aqui, mas estou tentando colocar uma foto aqui que eu tirei. E não está dando certo, Pedro? Não, estou tentando aqui. Ah, tá. Não, acho tá que bom. Em breve. Nós estamos com vários aqui, vamos ver. Tá aqui.
Bem, então vamos começando. Tem alguns ainda que não colocaram, né? Aqui, Daniel, você conseguiu? É o Daniel que conseguiu? Não. Tem um aqui sem nome de um caderno. Professora, desculpa que eu cheguei meia hora atrasado. É para a gente fazer um trabalho, é isso? Sobre os textos que a senhora postou? Na verdade, foi a orientação. Lembra que eu pedi para fazer um mapa mental? Na semana passada? Para fazer um mapa mental, para trazer hoje, e aí eu pedi para inserir no Padlet, e aí para a gente poder fazer o debate. Você chegou a fazer o mapa mental? Professora, eu não me lembrava dessa orientação, me desculpa. Não tem problema. Então, mas você leu algum texto, Rodrigo? Li. Tá, então, faz o seguinte agora. Nós vamos ter a divisão em grupos. Enquanto você está aí participando assistindo, você tenta fazer um roteirozinho, e aí você insere no Padlet, que eu já vou colocar, que eu coloquei aqui, mas eu posso pôr de novo o link. E aí você apresenta. O que é o Padlet? É o Padlet, isso, já coloca aqui. Daniel, pode... Você não consegue... Silvia, ele não consegue mandar foto pelo Zoom? Você sabe? Oi. Pois não. Aqui, a foto aqui pelo chat? Eu não sei, professora. Eu ainda não estou tão familiarizada com esse Zoom. Ah, Daniel, eu tô achando que não vai conseguir, peraí. Você não vai... Tá. Daniel, faz o seguinte. Essa foto que ele apresentou? Ele fez, mas aí ele tem que colocar lá para poder participar. Não, então vou fazer o seguinte, Daniel, você está me escutando, né? Depois você compartilha a foto. Pronto, no seu grupo. Fica tranquilo. Tá? Eu até consegui chegar lá tem uma opção que você visualiza até algumas fotos, algumas coisas, né? Que você tramitou recentemente. Que aí eu joguei para o meu WhatsApp para tentar baixar do WhatsApp, porque da galeria eu não estava conseguindo. Mas não está indo. Tá. Não te preocupa, não. Eu já marquei aqui que você tem uma foto, tá? Porque depois, enquanto vocês estão trabalhando, eu vou justamente avaliar os mapas mentais, mas aí eu vejo depois a sua foto. Fica tranquilo, vai dar certo. Tá bom, mas se quiser, eu coloco ela compartilhada aqui, dá para fazer um print, não sei. Tá, pode deixar, vamos tocando que a gente vê. Pode ficar tranquilo. O Thiago conseguiu aqui. Só que eu acho que é Mind Master também, né, Thiago? Aí eu não consigo... o dele eu consegui, PDF, tá. Thiago, já vou incluir aqui para você, pode deixar. Gente, eu vou fazer isso aqui do Thiago e aí nós vamos dividir em grupos para poder se organizar. Deixa eu colocar aqui o Thiago, no Padlet. Eu só estou com 2 pessoas aqui que não colocaram o nome no seu respectivo mapa mental. 2 que fizeram à mão, um no caderno e um numa folha. Se puder colocar o nome, é só apertar na canetinha, que aí consegue escrever o nome, tá? Pronto, Thiago, o seu está resolvido. Já coloquei. Tanajara, pode ficar tranquila, tá? Nós já vamos fazer o grupo, aí fica... Márcio, você também não fez, tá? Então, você vai ter que... Você leu um texto, pelo menos? Tá, então, enquanto nós estivermos aí na divisão dos grupos, você se organiza e faz um roteiro, alguma coisa, para poder discutir no seu grupo, tá bom? Então, tá bom. Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. Depois, os que não... Tá. Depois se manifestem só o pessoal, os 2 que não estão identificados aqui, tá, para mim. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, de novo, o que nós vamos fazer?
A Silvia vai dividir para vocês em 5 grupos hoje, então vão ser uns grupos um pouquinho maiores, até porque nós estamos realmente com algumas ausências hoje, então não tem problema nenhum. Vocês vão entrar no grupo, vocês vão seguir a ordem alfabética, porque aí não dá dificuldade aí para apresentação. Em ordem alfabética, cada um apresenta o seu mapa mental, tá? E abre ali para o debate, para a discussão, certo? Quando todos apresentaram, tá? Eu acho que isso aí deve dar até por volta de 4 horas a gente tá com isso pronto. Aí talvez eu aviso vocês, a gente faça um intervalo para voltar. Aí eu quero que cada grupo defina um mapa mental, uma pessoa para apresentar um dos mapas mentais aqui depois no grupão, para a gente ter aí depois ainda um retorno coletivo, tá? Enquanto isso eu vou circulando que nem na aula passada, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, então não fiquem preocupados, vai dar tempo de fazer tudo certinho. Quem ia falar? Tranquilos? Alguma dúvida? Sim. Para que todos visualizem quando você estiver apresentando o mapa mental, é só clicar lá na plataforma? Não, aí vocês estão com, provavelmente, vocês podem clicar na plataforma e compartilhar a tela. Pode ser direto na plataforma. Compartilhar a tela aqui embaixo, no Zoom, Sebastião. Tem uma coisinha verde bem no meio. Compartilhar a tela. Tá, achou? okay. Tá? Aí ali, aí você coloca a tela e vai aparecer a opção no seu computador, né? Quem estiver em celular vai ficar um pouco mais difícil, mas aí pelo menos comenta o que conseguiu visualizar ali, escrever, né? Mas você no computador é fácil. Certo, gente? Tranquilos? Eu vou colocar aqui... Não, qualquer coisa eu compartilho. Quem tinha me pedido? O Rodrigo. Rodrigo, deixa eu compartilhar de novo aqui o link do Padlet que você me pediu. Obrigado, professora. Tá. Tá. Joia, eu vou ver, Lígia. É mesmo, por e-mail também fica tranquilo, tá bom. Certo? Silvia, você então divide eles em 5 grupos, por favor? Tá joia, vou Já, dividir agora. Tá bom, obrigado, Lígia. Silvia. Por nada. Eu acompanhei todos os grupos. Ah, Márcio, no Padlet, aqui, ó. Ah, só que você fez à mão, né, o texto. Então, tira uma foto e posta para mim nesse link, por favor. Que aí depois eu vou recuperar para lançar as notas, tá bom? Gente, então vamos voltando. Eu participei, assisti vários de vocês, consegui autonomia hoje, briguei com a Silvia, descobri onde a gente clica, o Zoom mudou e eu consegui ir e voltar nas salas de vocês. Assisti vários de vocês falando, muito bom, tá? Eu preferi não ficar abrindo muito os mapas mentais que vocês inseriram no Padlet para não atrapalhar eventuais apresentações. Então, depois eu vou olhar cada um, mas os que eu consegui visualizar aqui era essa linha, tá? O mapa mental, né, algumas vezes chamado mapa conceitual, ele tem como objetivo só organizar as ideias, tá? Eu acho que vários de vocês fizeram isso muito bem. O meu objetivo com o mapa mental era... olha aqui, a Silvia está chamando a atenção de que vários de vocês não registraram a presença, tá? No Classroom. Nós estamos com 25 alunos, 24 alunos aqui, 16 apenas registraram. Não esqueçam de registrar, tá? Então, o objetivo era justamente articular um pouco os conceitos e até mais do que os conceitos, a situação, tá? Percebam o seguinte, com exceção do artigo da Defensoria, que é mais complexo, né, que é a da judicialização da saúde, os outros são decisões e a gente consegue visualizar muito bem os atores envolvidos, né? Então, é nessa linha que eu queria a construção, tá? Alguns de vocês se posicionaram mais sobre os argumentos mesmo, não tem problema, essa era a ideia. O artigo da Defensoria Pública, eu assisti alguns de vocês falando,
Ele tem, obviamente, é um defensor falando, então a gente tem que dar aí um desconto para algum viés, assim, um pouco de trazer os argumentos institucionais, vamos dizer assim, mas o interessante é que ele traz algumas boas práticas, tá? Então, eu vou pedir para cada grupo selecionar uma pessoa para apresentar, e aí eu gostaria que essa pessoa apresentasse, não precisa entrar nos detalhes, pode se concentrar naquilo que o próprio grupo talvez foi motivado para a escolha de você como apresentador, tá? E aí depois eu vou talvez pedir para a Tatiana, que chegou depois, se ela quiser, ou então ela só participa aqui do debate, tá? E aí a gente vai comentando. Eu percebi que teve gente que com os três textos, isso é muito bom, ou seja, a gente vai ter aí um equilíbrio na discussão. Do grupo 1, quem vai apresentar? Gabriela, Osana, Itanajara e Lígia. A Lígia foi eleita. A Lígia foi eleita? Então tá, Lígia, você tá por aí? Estou sim. Só que eu não consegui mandar o desenho meu. Depois eu vou achar um jeito de apresentar esse texto em foto, tá? Porque na nossa apresentação e conversa sobre o texto, ele ainda sofreu alguns ajustezinhos. Então, eu estou mandando para o seu e-mail, porque eu não consegui ir com o Pedro. Né? Então, você está mandando por e-mail? Porque aí eu posso compartilhar. Tá. Qual é o endereço seu de e-mail? Julia.chimenez? Não, é sem o ponto. É Julia M. Chimenez, eu estou colocando aqui no chat, gmail.com. Porque aí eu consigo compartilhar. Então tá indo agora. Essa foto mais recente. Tá, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, peraí. E aí, eu já posso ir falando? Pode ir falando, Lígia. Então, no nosso grupo, nós tínhamos 4 pessoas e todos os textos foram lidos e discutidos. Foi muito bom, muito rico, inclusive porque 2 discussões foram sobre o mesmo texto. Mas acabou ficando comigo a apresentação do único direito à saúde, só eu que tinha lido. Então, o mapa mental que eu fiz foi trazendo a questão que o texto focava a judicialização como instrumento de acesso à saúde. O mapa mental, o foco seria, então, o direito à saúde. E, para isso se concretizar, a imagem já chegou aí, professora? Chegou, eu estou baixando aqui. Pode ir falando que eu vou arrumar aqui para você. Tá, que eu acho que se ela estiver disponível, fica mais fácil para as pessoas acompanharem, né? Então, o que foi abordado para mim nessa leitura? Que quando se fala na judicialização do acesso à saúde, o ponto central é o direito da saúde, que está constituído, está garantido na Constituição. E que é muito importante, então, que a gente faça sempre uma leitura do cenário. Então, está aí o direito à saúde como objeto principal, lá em cima à esquerda o cenário, que deve ser considerado, neste caso específico é a Constituição, as judicializações sobre o tema e as políticas públicas. Também nós temos que levar em conta quem são os atores envolvidos, porque eles vão colaborar de alguma forma para que isso aconteça ou não. Então, está aí do lado, a colaboração ela vai acontecer na medida que os atores que estão envolvidos estejam integrados com esse propósito, né? E sejam ouvidos e respeitados em cada ponto de vista. O que seria um efeito positivo dessa internalização desse jeito, né? Levando em consideração a argumentação política, a legislação, os atores envolvidos, essa integração, ela geraria espontaneamente uma otimização dos recursos, tanto financeiros como os recursos humanos envolvidos. Isso poderia ser, num mapa mental, um efeito positivo de se trabalhar o direito à saúde, levando essas coisas em consideração. Aí que isso geraria também, então, um planejamento das ações, é o que está à direita. Esse planejamento teria como objeto estreitar os direitos garantidos na Constituição com as garantias e objetivo das políticas públicas.
Porque na leitura do texto que eu fiz, essa era a conclusão também do autor, de que assim não dá para dizer nem que é ruim, nem que é boa a judicialização. Ela precisa ser interpretada levando em conta todas essas variáveis e contribuições, né? E que, sim, o autor considerava, e eu também particularmente considero, que usar a judicialização como uma ferramenta para concretizar o direito à saúde, de acordo com o que estão estabelecidos nas políticas públicas, pode ser a forma disso acontecer de um jeito bom. Então, essa era a mensagem final do autor no texto, na minha leitura. Outros grupos devem ter também que apresentar, e talvez a gente possa discutir se eu interpretei errado. Que, então, é possível utilizar uma judicialização para garantir o direito à saúde, respeitando e levando em consideração os parâmetros estabelecidos na Constituição. Essa foi a minha leitura, apresentada para o meu grupo, e que foi considerada uma boa proposta aí para a gente debater com os demais grupos. Tá bom? Joia, Lígia, tá ótimo, ficou muito bom. Você conseguiu colocar essa questão dos atores, ficou perfeito. Parabéns, tá ótimo. Alguém mais quer falar do grupo ou não? Laís, seja bem-vinda, então. Tá. Então, grupo 2? Professor, acho que grupo 2 somos nós. Eu fui a eleita aqui, deixa eu tentar compartilhar minha tela. Tá. Deu certo? Sim, certinho. Então, no nosso grupo, 3 pessoas analisaram essa questão do censo demográfico, o voto, né, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Marco Aurélio, e 2 pessoas analisaram o caso do direito à saúde. Com relação ao caso do censo, como é que eu construí essa organização aqui das ideias, né? Foi uma ação civil, né, buscando tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Maranhão, né, e contra a União e a Fundação IBGE. A alegação era que o governo federal não praticou os atos administrativos e a alocação dos recursos orçamentários suficientes para a realização do censo. E as informações demográficas, elas são cruciais para subsidiar não só as ações dos 3 níveis de governo, como principalmente aqui no caso a repartição de recursos tributários entre os entes federados, né? Então, o prejuízo da não realização do censo é imediato, né? O que teria havido seria a inércia, essa inércia do Poder Executivo teria dado origem a inconstitucionalidades e a ilegalidades, a 2 ordens de problemas, né? Do ponto de vista da inconstitucionalidade, isso ainda no voto do ministro Marco Aurélio. Do ponto de vista da inconstitucionalidade, a ameaça ao pacto federativo e o descumprimento de um dos objetivos fundamentais da República, que é exatamente a coesão da federação. Então, na medida em que você desatualiza essas estatísticas, você não repassa os recursos tributários adequadamente, você prejudica os entes mais carentes e você gera aí uma situação de desequilíbrio, né? Outro ponto foram os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade que estariam sendo ameaçados também, porque essa ausência de estatísticas demográficas prejudica as políticas sociais e, por conseguinte, prejudica os direitos assegurados pela Constituição Federal. Então, você tem aí 2 ordens de problemas, né? E haveria ilegalidade imediata, porque você tem uma lei válida, né, vigente, que é a 8184, que estabelece que os censos demográficos têm que ter periodicidade decenal. Então, com base nesses argumentos, o relator deferiu a liminar, só que ele determinou a realização do censo ainda em 2021, observados os parâmetros do IBGE. E o que diverge o ministro Gilmar Mendes é que ele argumenta que o censo demográfico deve ser realizado sim, né, pelos vários desses motivos levantados anteriormente, no voto anterior, mas no exercício financeiro seguinte à concessão da tutela de urgência, quer dizer, em 2022.
o voto do ministro Gilmar, ele discute longamente a questão da competência do Supremo para tratar desse tema, e ele estabelece que é devida à atuação do Supremo, porque se trata de um conflito federativo, né, previsto no artigo 102 da Constituição. Então, não é uma pendência entre unidades da federação, não é uma questão menor, é uma atuação excepcional do Supremo aí para garantir a integridade da União, né, que haveria o dever legal, né, colocado pela validade ainda da Lei 8184, e que haveria a divergência que ele coloca é com relação ao alcance da tutela de urgência, e ele estabelece um argumento que ele chama de prazo razoável, que é o mesmo argumento que, segundo ele, foi utilizado no raciocínio da Corte Suprema quando julgou a questão da implementação da Lei de Renda Básica de Cidadania. Né? Existe uma lei em vigor que determina que o Poder Executivo implemente, mas a manifestação do Supremo foi no sentido de implementar no exercício subsequente. Era isso, professora. Rapidamente, essa foi a apresentação. Não sei se meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Alguém? Tá bom. Joia, Tereza, obrigado. Tranquilo. Grupo 3, então? Juliano, Lia, Marcela, Márcio e Patrícia, o grupo 3. É a Patrícia Professora, que... Isso. Pois é. Eu só vou tentar aqui compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Claro. Marcela, desculpa, eu falei Patrícia. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Sim, abriu, pode ficar tranquilo. Tá. Eu não consegui fazer, o meu eu fiz no papel, bem mal feito mesmo, aí a Patrícia gentilmente fez para mim esse diagrama aqui, esse mapa mental, está bem mais bonitinho que o meu. Bom, nosso grupo tiveram 2 artigos, né, que foram lidos, que foi esse do acesso à saúde, né, da Defensoria, e o do isolamento social. E aí a gente acabou discutindo mais sobre esse artigo, sobre esse assunto da Defensoria, e aí acabamos elegendo esse diagrama aqui para apresentar para vocês. Bom, então, eu vou apresentar aqui a leitura que eu fiz, e depois a gente pode, aí eu abro para os colegas para complementar e para me lembrar das discussões que a gente teve na nossa reunião. Então, aqui, eu coloquei aqui como o tema central aqui do artigo, o acesso à saúde, né, que eu entendi que foi o tema central do artigo. E, de um lado aqui, o SUS, né, como a estrutura do Estado para garantir esse acesso à saúde, né? Então, como um dever, né, o SUS como essa estrutura e como dever também do Estado, garantido pela Constituição. E, dentre as atribuições do SUS, né, está aqui fornecimento de medicamentos e serviços, e ele tem esse viés coletivo, né? O SUS, ele tem esse viés de atender ao coletivo. E a gente sabe que o texto mostra isso, que não tem como aquela máxima de tudo para todos, né, que é o SUS, a saúde é o direito de todos, ela não é viável do ponto de vista econômico, né? Então, o SUS, ele exige o financiamento e seria inviável que 100% seja garantido para todo mundo. Então, isso torna a atuação do SUS deficiente em muitos aspectos, né? Aqui, isso de um lado, né? Então, aí essa atuação deficiente do SUS,
o artigo ele mostra que esse gap, né, que é proporcionado aqui por essa atuação deficiente, ele é preenchido pela atuação da defensoria. Então, ele coloca, como a professora falou, né, o artigo, eu não tinha reparado isso, que era um defensor, mas realmente a gente percebe esse viés, essa defesa da defensoria, né, da ação da defensoria. Então, o texto ele coloca essa atuação da defensoria como uma forma de suprir esse gap que é causado, né, e que causa dificuldade de acesso a serviços que são previstos já nas políticas públicas. Então, aqui a gente colocou também aqui esse descompasso entre a Constituição Federal e a realidade, né, que é o que motiva a atuação da defensoria, e ele coloca também um outro lado da atuação da defensoria, né? Então, além desse lado de garantir o acesso já a serviços previstos, ele também atua aqui eu coloquei como solução de controvérsias, mas na verdade, seriam acessos não previstos, né? Que, por exemplo, que o texto coloca acesso a medicamentos de alto custo que não estão no programa do SUS. E aí isso até foi um assunto que foi discutido no grupo, porque no texto ele coloca essa questão de muitas pessoas pensam, muitos artigos falam que a judicialização das políticas públicas ela é elitizada, né? Então só a elite que tem acesso a esse poder judiciário e só a elite que consegue conquistar esses direitos, né? E isso causa um desbalanço na própria implementação das políticas públicas. Então, ele coloca essa atuação da defensoria tanto como uma garantia de direitos, quanto esse desbalanço entre na atuação que seria, na visão do texto, para uma elite, uma suposta elite que está pleiteando esses medicamentos de alto custo que esses recursos poderiam estar sendo usados para outros fins. Mas o texto também ele desmente isso, mostrando dados, né? Mostrando dados lá que mostram que a maioria das pessoas que buscam, a maioria dessas judicializações, elas são via defensoria pública, né? Então, mostrando assim que, na verdade, a maior parte da atuação da defensoria seria para garantir os direitos que já estão previstos. Então, no final das contas, o que o texto conclui é isso. E aí, já fazendo uma análise assim, do que a gente discutiu lá no grupo, do que nós discutimos do ponto de vista geral, e já extrapolando o que o texto apresenta, seria o quê? Essa atuação da defensoria pública como um instrumento de alimentação da própria política pública, né? Então, seria a defensoria atuando e fazendo com que, trazendo insumos, né, para a modificação dessas políticas públicas para a implementação no âmbito coletivo. Então, seria mais ou menos isso, né? A gente, não sei se o pessoal do grupo quer acrescentar mais alguma coisa, eu acho que a gente discutiu mais ou menos foi isso. Muito bom, Marcela. Alguém quer acrescentar? Professora, eu acho que a Marcela pontuou muito bem aí, fez um resumo muito bom. Acho que só queria incluir, né? A gente fez várias discussões, mas o que fica claro, assim, tanto nos textos quanto nos textos que ela referencia, que o texto referenciou, é que é essa polaridade, né? Esses dois lados muito... Claro que o texto traz, como eu falei, né? Ele traz exemplos de diálogos, mas são poucos, né? E parece que fica sempre essa impressão dessa polarização, assim, né? Muito grande. Um tentando
dizer qual é o lado positivo e negativo do outro. Claro que é importante, né? Mas eu acho que o que falta era realmente falta ainda, né? Essa aproximação um pouco maior, enfim. Mas que é como a Marcela falou, né? Se a judicialização está garantindo, né, o direito de muitas pessoas, e a gente sabe que a Defensoria é um ator relativamente novo, né? E a tendência é como ela mesma fala no texto, né? A avaliação da primeira década é diferente da avaliação da segunda década. Cada vez mais a Defensoria vai ter esse papel, né? Então, sempre que for fazer essa análise, também tem que ter esse cuidado para saber que o que era 15 anos atrás já está diferente de hoje, né? Acho que é isso. É isso mesmo. Ótimo. Gente, na verdade, a própria... A Lígia falou, quando foi do grupo 1 também, quando falou um pouquinho da saúde, né? Que a Tereza falou do tema do ministro Gilmar, questão do IBGE. A questão é o que eu comentei já com vocês. A grande questão na judicialização da saúde são as boas práticas que a gente tem percebido, só que elas não estão ainda institucionalizadas. Um dos casos que nós vamos trabalhar semana que vem trata justamente dos riscos que a não institucionalização de diálogos institucionais pode acarretar, inclusive para os próprios atores envolvidos, no caso, o juiz, tá? É um artigo também, porque os artigos trazem mais, vocês conseguem visualizar mais os atores do que uma decisão, por isso que nós vamos finalizar só com artigos. É um caso em Lages, né? E como o juiz aí assume a responsabilidade, ele também fica vulnerável, porque ele vai parece que ele se aproxima demais e acaba sendo ativista, literalmente no tema. Não quero avançar demais para vocês fazerem aí a leitura, que é justamente judicialização da saúde também, um dos casos é saúde. Mas eu acho que a reflexão de vocês muito interessante, a Marcela apontou bem, é como isso também, a judicialização, em alguma medida, pode alimentar a própria política pública. E isso essa a ideia. Só que, obviamente, a gente não precisaria polarizar, né, Juliana? Você está completo de razão. Essa coisa de colocar um de cada lado, como se eles fossem inimigos, é que tem que parar. Todos estão procurando a efetivação do direito. Então, na verdade, era caminhar juntos, né? Patrícia, sim, para um cidadão acessar a defensoria, ele tem que provar que não... Isso, exatamente, ele tem que comprovar a vulnerabilidade, ou seja, que ele não possui renda. Eu acho que são até 2 salários mínimos, se eu não me engano, Patrícia, não tenho certeza, não sei se alguém aqui sabe exatamente qual é a quantidade, eu acho que são 2 salários mínimos que você precisa receber, dá uns R$2.000, acho que é por aí, tá? Mas tem que comprovar, sim. O Daniel o sinal tá falhando, tá bom, Daniel, em trânsito, né, Daniel? Tá jóia. Muito bom, gente, gostei, tá ótimo, é isso aí. Depende de cada defensoria, Laís? Eu achei que estava nacional, a comprovação? Para mim, isso tinha que ser... você quer dizer o valor, né, talvez. Tá, pode ser. Na verdade, é uma declaração de pobreza, né? A pessoa tem uma declaração de pobreza, não é vinculado necessariamente ao valor. Mas eu acho que normalmente de salário mínimo. Né? Tem alguns lugares que adotam como referência. Uma referência. Eu acho que no Distrito Federal, se eu não me engano, são 2 salários mínimos, né? Joia. Obrigado, Larissa. Vamos lá, grupo 4? Daniel, Pedro, Rodrigo e Thiago. Oi, pessoal, vamos lá. Vocês estão brigando? Não fiquem brigando com besteira. Vem cá, Ju. Pessoal, a gente fez uma adaptação do meu mapa mental, que estava bem sintético, o pessoal acrescentou algumas informações, mas basicamente o pessoal anterior já tratou desse voto do ministro, não tem muito o que acrescentar, né? Basicamente é o Estado do Maranhão entrando contra a União pela não realização do censo do IBGE no ano de 2021.
O recurso até tinha sido previsto na proposta orçamentária, mas o Congresso retirou os recursos. Digo assim, basicamente, o argumento ali do Estado do Maranhão é de que aquilo era uma obrigação do governo federal, tem uma lei prevendo que seja feito de 10 em 10 anos, e o governo não estava realizando, e isso impactaria na execução de políticas públicas, previsão digamos assim, de distribuição da FPE e FPM, atrapalharia ali várias políticas sociais, né, destinação de recursos, cálculo de quem precisa receber e por aí vai, né? Foi enfrentado logo de cara a legitimidade do STF de apreciar a questão, ou seja, poderia o Poder Judiciário debater a alocação de recursos, né? E acabou que o voto do Gilmar foi de acolhimento parcial, não entrando na disputa ali orçamentária per se, mas assim, determinando que realizasse o censo no próximo ano, né? E aí várias discussões sobre qual seria, digamos assim, a justificativa da competência do STF de entrar nessa disputa. E basicamente o que o Gilmar tratou foi da relação do pacto federativo, de como essa não execução do censo pelo governo federal estaria impactando nas competências dos estados e dos municípios, né? Se o Pedro quiser assim, complementar aí, alguém aí do grupo. Parabéns. Rodrigo. Aqui, um pouco, na verdade, o comentário sobre a decisão do STF foi um pouco, digamos assim, salomônica, né? No sentido de que admitiu, por um lado, que a lei, né, do censo não fosse cumprida, né? E, portanto, que fosse o censo feito no exercício subsequente, frente a uma situação de calamidade, então admitiu essa possibilidade, frente à situação de calamidade, e aí cabe a gente também questionar, né, se é adequado ou não. Por um lado, a gente pode dizer que sim, é adequado, porque mostra uma sensibilidade, né, do poder judiciário, aí, do STF, frente às necessidades da situação de calamidade, mostra um pouco a aproximação entre os poderes, né? Me parece que é uma das soluções que se aventa sempre a esse problema aí de judicialização de políticas públicas, né? Então, mostra uma aproximação entre os poderes para resolver os problemas, né? Nesse sentido, tem um lado bom, mas se a gente pensar também pode ter um lado ruim, no sentido de gerar um certo incentivo perverso, né? Porque pode passar uma mensagem, talvez, no médio e longo prazo, de um incentivo a descumprimentos subsequentes aí por parte do Executivo, e não realização do censo. Outra, acho que, elemento que vale mencionar é que me parece que a visão do STF a respeito, na verdade, a visão do Gilmar Mendes, né, do voto vogal, no caso, a respeito desse caso, me parece muito binário, né? Ou seja, binário no seguinte sentido, ou, por um lado, ele parte do princípio que se a gente realizar o censo, a gente garante o cumprimento das políticas fundamentais, e se a gente não realizar, se não for feito o censo, não se garante a realização de políticas fundamentais. E a gente sabe que no mundo real não existe esse caráter binário. Né? Por quê? Você pode não realizar o censo no ano, isso não quer dizer que as políticas fundamentais não vão ser totalmente cumpridas, porque sabemos que é possível que sejam feitas estimativas a respeito aí, da realidade. Né? Sabemos que é possível que sejam feitas estatísticas com amostras, mesmo que não seja feito um censo no sentido de casa em casa para apreciar a realidade. Lógico que perde a acurácia no médio e longo prazo. Então, só mencionar isso, que esse caráter muito binário do voto aí do Gilmar Mendes não me parece adequado. Perfeito. Na verdade, né, Pedro, eu acho que é importante, acho que a sua colocação, vou fazer 2 comentários. Rodrigo, você pode parar o compartilhamento?
Eu visualizo, consigo visualizar todo mundo. Isso, obrigado. Eu acho que é interessante você mencionar isso, até porque a Tereza também, foram 2 grupos falando do voto do ministro, né? O que acontece? O direito é binário, né? Então, a gente sempre trabalha com o quê? Pode, não pode, sim, não. É sempre dicotômico, é sempre binário, e isso na política pública não acontece, né? Eu acho que o seu comentário é muito pertinente aqui. Então, tanto no voto do ministro, eu não sei, o grupo do Sebastião vai apresentar qual, Sebastião? O ministro também, estamos lamentando aqui por não ser do voto. Exatamente. Obrigada, Sebastião. Você leu minha mente, porque é justamente isso que eu ia falar. Ninguém escolheu isolamento social. Tá? Acho que está todo mundo saco cheio de isolamento social, né? Ninguém quer falar disso. Mas a decisão do Daniel Carnacchione aqui no Distrito Federal, do magistrado, ela também traz um pouco disso, né? Ou seja, essa questão do binômio, do pode, não pode, das coisas serem muito categóricas, vai um pouco na linha até dos comentários do Juliano, né? Ou seja, você vai sempre nas pontas, né? Você não consegue trazer fazer um panorama mais amplo, né? Eu acho que isso está muito correto a sua colocação, tá, Pedro? Porque realmente, ele, apesar de ele tentar resgatar a política pública, né? Ele traz algumas evidências ali, é um voto até um pouco atípico para o judiciário, tá? Não são poucos os ministros e até mesmo desembargadores no âmbito da segunda instância que trazem tantos elementos. Ele fez uma pesquisa aqui realmente, mas vai muito, né? Aí prejudica totalmente, ou então favorece. Não é sempre assim, né? O mundo na política pública não é extremista nesse formato. Agora, uma coisa, e claro, que você falou de a gente ter, inclusive, uma dificuldade no futuro de você começar a não conseguir executar. Isso é sempre um dos riscos, né, perversos da judicialização. Agora, eu queria chamar... pois não. Mostra também um profundo conhecimento estatístico, né? Porque, parece que só pode trabalhar por censo. O censo significa você visitar o universo. A gente sabe que no mundo real você não trabalha sempre com o universo, trabalha com amostras, com previsões, logicamente com uma margem de erro, mas que pode ser minimizado, né? Então, eu acho que aí entra no que você tinha mencionado do problema das formações do curso de Direito, né? Que, os Estados Unidos é um pouco diferente, né? Porque eles são obrigados a estudar estatística, economia nos primeiros anos. Aqui no Brasil, eu acho que os nossos cursos têm que ser muito aperfeiçoados. Né? Pô, mas Pedro, se mandar o pessoal do direito estudar estatística, o povo não chega no segundo ano, pessoal. Tem que respeitar a galera lá, matemática não. Tem que ter as noções básicas, pelo menos, né? Já pensou? Vai reprovar todo mundo, metade de uma turma. Professora, só comentando aqui junto com colegas, eu realmente acho que o voto do ministro Gilmar Mendes ele não foi insuficiente nesse sentido, porque raramente, né, a gente vê, mas apesar, quer dizer, se você não tiver o dado censitário, você não consegue fazer estimativa de atendimento no nível local, não consegue, não tem amostra que te permita fazer isso, você vai conseguir só apontar tendências com pesquisa domiciliar amostral. Mas, na medida em que você tem o levantamento censitário defasado, né, da forma como está, você, de fato, começa a gerar um prejuízo no desenho das populações-alvo, no acompanhamento das políticas. Ele não chegou a falar disso, mas eu acho que isso é um problema concreto. O foco dele me pareceu... eu achei que ele foi sensível à expertise da política pública quando ele levou em conta as considerações técnicas do IBGE, né, de que, de fato, você precisa ter determinadas condições de operação para realizar o censo, não basta querer fazer e nem ter o orçamento, né? Mas eu acho que a argumentação que ele fez sobre as políticas sociais ficou meio lateral no voto dele, né? Eu acredito que quando ele falou naquele prazo razoável, ele fez uma coisa que... é rara, né, de você prestar atenção em detalhes técnicos para emitir sua decisão. Então, de fato, eu queria defender o ministro aqui, porque eu achei que ele foi bastante sensível, né, no caso. Perfeito. Posso rapidinho? Aproveitar que eu estou com sinal aqui agora. Sim, fale. Eu me sinto muito contemplado na fala da colega, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, que eu
gente, saindo um pouquinho do texto, né? Às vezes a gente tenta se basear em outros países, Alemanha, Estados Unidos, mas assim, a forma de coleta deles é outra, né? Eles têm registros administrativos assim, muito avançados, sistemas se conversam. A gente ainda depende muito do censo para ter uma informação mais concreta sobre a população. E parece que não é só uma questão de substituir a forma de pesquisa, né? O Fundo de Participação dos Estados, do município e Salário de Educação, eles estão atrelados, eles estão amarrados a esse é o ponto, Sebastião. Exatamente. Não é só uma questão de uma estatística, né? Você foi cirúrgico aí, porque também não é que uma política não possa eventualmente ser desenvolvida sem o dado censitário. Mas algumas coisas dependem fundamentalmente de censo e não dá para substituir por amostra. Repasse do Fundo de Participação de Estados e de Municípios é uma delas. E o governador ou o prefeito que deixa de ter a verba que lhe é repassada atualizada tem razão de protestar. E não é o censo de um ano para o outro, né? São 10 anos. Lembrar que é uma defasagem de 10 anos. Na verdade, 2021 já era o segundo ano, né? Era para ser realizado em 2020, né? Exatamente. E assim, não é admissível que um gestor alegasse desconhecer que precisaria prever dinheiro para o censo. Talvez a lógica do Gilmar foi reconhecer que, bom, não dá mais para fazer, não tem tempo. O pessoal está alegando que não consegue fazer em 2021, vamos fazer em 2022. Mas não é simplesmente relativizar a importância do censo. Eu gostei da forma como foi colocado por pessoas que são fora da área do direito, né? Mas eu sou da área do direito e aí eu coloquei no mapa que a gente vai apresentar mais à frente, que eu coloquei, um dos pontos que eu coloquei, que a solução ela foi conciliadora. Mas é bom ouvir essa questão das estatísticas, mas pensando pelo caso concreto, a solução foi conciliadora. Exatamente, Sebastião, você entrou, eu acho que o debate, a Tereza e você entraram aí nessa questão. A discussão sobre o censo em si, ou seja, ele é importante, não entrando na questão de como ele é, o quão relevante é, né, que foi o Luiz e o Pedro aí levantaram duas possibilidades, mas a grande questão desse caso, aí eu vou deixar para o Sebastião, porque eu prometi ele vai aprofundar nisso, é a questão da razoabilidade e proporcionalidade que o ministro utilizou na decisão final. Porque o que acontece? O Marco Aurélio queria simplesmente, olha, se vire aí. Né? E esse tipo de decisão é muito perigosa. Porque vai tirar dinheiro da onde? Da cartola não sai. Então, e o próprio IBGE traz elementos técnicos, como diz a Tereza, não é inviável, não consegue, simplesmente não tem treinamento, nós estamos numa pandemia, né? Nesse sentido é que essa decisão é tão interessante, é razoabilidade e proporcionalidade, que é o que, gente? Aquilo que eu já comentei com vocês, que é o formato que a gente tem que substituir a subsunção. Se eu não consigo categoricamente dizer que esse lado está certo e esse está errado, ou seja, o binômio do direito, então eu preciso adaptar isso a uma razoabilidade e proporcionalidade. E isso, a razoabilidade e a proporcionalidade demandam o quê? De você fazer escolhas do qual que traz uma maior adequação, de qual tem uma maior adaptação a mais benefícios, menos riscos, e assim vai. Isso inclusive, eu faço um comentário sobre isso, justamente porque eu sabia que nós íamos entrar hoje na nossa aula gravada para a semana que vem, porque é uma das questões importantes que a gente precisa considerar hoje. E desse debate que vocês levantaram agora, todos que falaram, né, a Tereza, o Luiz, o Pedro, o Sebastião agora aqui, é isso que está presente. O voto do ministro, ele mesmo traz o Marco Aurélio, olha, não, para aí, vamos parar, vamos fazer uma análise. O próprio IBGE demonstrou que não consegue. Então, tem que, né, considerar. Eu vou passar a palavra para o Sebastião para ele aproveitar a onda. Laís, depois eu vou deixar você falar, então, sobre isolamento social, tá? Então, vamos só terminar o ministro Gilmar, já que deu certinho aí. Pois não. E aí, Márcio, eu também te passo a palavra. Está dando para visualizar legal para vocês? Sim, certinho. Se você conseguir abrir um pouquinho mais, Sebastião, para ficar um pouco maior aí na sua tela, ou focar.
Isso, aí Faz você... o zoom no maisinho ali. Vai focando. Isso. Não sei se aí vai abrir. Aí você vai... Isso, aí mesmo. A mãozinha, aí você consegue... Pronto. Então, eu vou ser breve, porque o assunto já foram três pessoas. Eu sou a terceira pessoa explorando o mesmo assunto. Então, eu não vou nem discorrer sobre os fatos que já são conhecidos, como a Tereza já colocou, e posteriormente mais um grupo. Vamos partir do ponto central e depois dos pontos fundamentais que a gente colocou no grupo sobre isso. Então, o ponto central é a legitimidade do Poder Judiciário para intervir e avaliar na alocação de recursos públicos feitas pelas instâncias políticas. E entra aquela discussão do Poder Judiciário, que são pessoas não eleitas pelo povo, decidindo políticas públicas adotadas por representantes eleitos. Então, nesse ponto aqui, nós destacamos os riscos da intervenção do judiciário, as justificativas para a legitimidade do judiciário intervir nas políticas públicas, os objetivos constitucionais em questão, os princípios avocados aí para a intervenção do judiciário, a questão da ponderação de interesses, que envolve qualquer discussão constitucional, onde não há um interesse um princípio absoluto, mas uma ponderação de interesse que necessariamente determinará a flexibilização de um em prol do outro interesse ou do princípio, e por fim aquilo que é a questão discutível aqui, que ainda bem que eu coloquei entre aspas antes da discussão, né? Que é uma solução conciliadora e quais foram os aspectos considerados pelo ministro para adotar essa posição conciliadora. Então, partindo para o ponto aqui dos riscos da intervenção, diz respeito a qual seria o risco, então, a problemática para o judiciário intervir nessa questão política da realização do censo do IBGE, principalmente se fosse obrigar, já no ano corrente, a realização do censo para o qual não foram previstas verbas, o orçamento não foi suficiente. Então, obrigatoriamente, teria que esvaziar recursos que seriam retirados de outras políticas num ano de enfrentamento de uma pandemia. Haveria uma invasão do domínio dos representantes eleitos, já discutimos bastante sobre isso. E quais foram, então, as justificativas colocadas no voto do ministro que permitiriam a atuação do judiciário nesse caso? E aí vem aquela questão o judiciário só age quando provocado, o judiciário é ativo, não é ativo. E a gente lembra que antes houve a provocação do judiciário, então batemos um ponto dessa questão. Mas, ainda que feita a provocação, o judiciário, para entrar no mérito dessa questão, ele vai decidir se tem competência para atuar naquele caso. No caso, o STF decidindo se tinha competência para falar sobre aquela matéria. Então, são dois filtros aí antes da gente discutir se há um ativismo judicial ou não. Então, os pontos considerados aí para atuação o impacto do censo nas políticas públicas, e aí já falamos sobre o fundo de participação do município, fundo de participação dos estados e a questão do salário educação, que são pontos atrelados diretamente ao censo, que nesse caso estaria defasado, hoje atualizar, as estatísticas, os índices são considerados do último censo, que já tem mais de 10 anos, quando há uma obrigatoriedade de realização a cada 10 anos. E para atuação, o ministro Gilmar considerou que haveria uma instabilidade do Pacto Federativo com a possível ruptura da harmonia dos poderes, uma vez que está envolvidos os três atores, União, os estados que dependem do fundo, os municípios que também dependem do fundo. Então, não é só o estado do Maranhão, é uma questão de âmbito federativo, que interfere diretamente na preservação da unidade política, e houve, sem dúvida, uma inércia da administração de uma outra leitura, poderia-se dizer uma discricionariedade, adotando uma outra forma de leitura, mas houve uma inércia considerando aí o prazo de 10 anos. Os objetivos constitucionais em questão aqui, que são objetivos previstos na própria Constituição, os objetivos da República Federativa, como se diz. A redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento socioeconômico, diretamente ligado às questões da realização do censo demográfico.
os princípios constitucionais considerados aí no voto do ministro. A legalidade, com relação ao prazo, a periodicidade de realização do censo, proporcionalidade e razoabilidade, muito invocados esses princípios toda vez que se discute direitos sociais, direitos fundamentais. A proibição da proteção insuficiente, aí é uma questão de doutrina constitucional, que entende-se que o conjunto sistêmico da Constituição ela impede que os direitos fundamentais que essa proteção dada pelos direitos fundamentais seja insuficiente, não atinja os objetivos constitucionais. Com todo esse contexto colocado, vem os interesses ponderados, os interesses, princípios ponderados, os pontos que foram trabalhados pelo ministro. E ele levou em conta, então, a discricionariedade do gestor público, indiscutível esse ponto, versus a previsão legal de realização do censo de 10 anos. Importantíssimo esse ponto aqui, o da reserva do possível, ligado aqui à escassez de recursos da administração. Vou aumentar aqui, professora, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, tranquilo. Tá dando para ler. Tá. A reserva do possível versus a proteção ao deficiente de direitos fundamentais. O executivo, sempre que é levado ao judiciário para discutir uma política pública, ele vai dizer que o executivo, a administração, ela está limitada a realizar aquilo que permitem os recursos públicos. Por outro lado, o judiciário, quem vai demandar o executivo, vai alegar que os direitos fundamentais não podem ter uma proteção deficiente. Aí a solução disso acaba sendo no judiciário. Proibição de intervenção do judiciário na discricionalidade administrativa versus, mais uma vez, a proteção de direitos fundamentais, a autossuficiência dos estados, e aí entra dos estados ou do estado a União aqui, versus efetividade das políticas públicas. Então, no momento em que essa discricionalidade estão relacionadas diretamente à efetividade da política pública, há que haver aqui essa ponderação de interesses. E aí chegamos na solução que consideramos como conciliadora pelos seguintes aspectos. Relembrando que a decisão, ao contrário da decisão do ministro Marco Aurélio, o voto do ministro Gilmar Mendes, não é uma decisão ainda, foi no sentido de que o censo fosse realizado, mas no ano seguinte. E aí ele considerou que haveria um impacto no orçamento do ano seguinte. Veja que, tomando essa decisão, ele deixa um pouco da margem de discricionalidade do administrador, porque não impacta diretamente nesse orçamento. No orçamento seguinte, não haverá discricionalidade para decidir se o censo vai ser realizado ou não, mas haverá discricionalidade em quais verbas de onde eu vou tirar para realizar esse censo. Levou em consideração os limites técnicos que foram informados aí pelo IBGE, que se a gente considerar uma situação típica, o IBGE não participaria diretamente do processo, seria apenas um órgão do executivo, mas esses limites foram considerados pelo ministro e fez, inclusive, uma mudança de direção ali do caso. E preservou, como já colocado, em parte, a liberdade de atuação das instâncias políticas na medida em que o censo foi postergado, a obrigatoriedade foi postergada para o ano seguinte. Aqui foi só um complemento, uma nuvem de palavras aqui do voto. Aí a gente vê, para alguém que porventura não tenha lido, para ver os pontos principais que foram adotados aqui no voto. Foram essas considerações, e a Amélia estava no grupo também, a gente decidiu por esse mapa aqui, mas as considerações da Amélia foram bem técnicas também, e eu deixo com ela aqui para colocar, para complementar. Sim, o Sebastião apresentou muito bem todos os focos, né, abordados no artigo, e assim, queria fazer só umas considerações pontuais no que diz respeito à ingerência do judiciário na discricionariedade administrativa, que essa discricionariedade administrativa também ela
é, hoje em dia, relativizada, né, porque a discrecionalidade administrativa em si é uma autonomia limitada do administrador. É limitada por quê? Porque o ato administrativo ele deve ser compatível com a finalidade da norma no qual ele se baseia. Todo ato administrativo é um dos seus pressupostos de observância do princípio da legalidade. Então, assim, desde que essa discricionalidade ela se afaste do fim da norma, ou se o mérito administrativo ele se consubstancie em decisões arbitrárias, com desvio de finalidade, inadequações ou omissões, o judiciário em si ele está autorizado a interferir assim, na maneira de falar, né, em agir quando provocado, no sentido de controlar um pouco essa discrecionalidade administrativa. E outra coisa também outro ponto também que eu gostaria de comentar é a respeito do questionamento acerca da legitimidade da competência do STF para decidir sobre questões políticas. A legitimidade do STF em versar, em discutir questões que envolvem política em si, ela é autorizada pela Constituição. Como a gente já discutiu aqui em outras aulas, assim, a judicialização da política, ela terminou ocasionando o fenômeno não, desculpa, eu troquei, inverti aqui o Z. O fenômeno da jurisdicialização, ela fomentou a judicialização da política. E isso, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, decorre do próprio formato da nossa Constituição. Se adotou uma linha mais comunitarista. Então, o STF, como guardião da Constituição em si, ele vem a se pronunciar, quando demandado, no sentido de garantir que as normas constitucionais sejam efetivadas, sejam observadas para evitar o esvaziamento, uma erosão constitucional. Não se pode, em termos de política pública, por exemplo, só se alegar que está na esfera de discricionariedade administrativa, que deve estar compatível com um programa de governo, e a existência de recursos limitados ao argumento da reserva do possível, porque isso causaria uma desconstrução e esvaziamento das políticas públicas. E isso leva à violação direta das normas constitucionais. E o STF, como guardião da Constituição, tem competências constitucionais para agir nesses casos. Por isso, ele tem essa legitimidade da ação do STF nos seus posicionamentos frente às políticas públicas. Na verdade, não é como senso comum e como a gente ouve muito nas conversas informais e na mídia, de que o STF está querendo legislar, que o STF está querendo ingerir na esfera de competência dos outros poderes. Inclusive, quanto a esse ponto também, que a gente discutiu um pouco, esse princípio da separação dos poderes hoje também está muito relativizado, inclusive, no que diz respeito à diferenciação, a se adotar uma diferenciação de democracia política ou democracia formal para uma democracia substancial, que tem como parâmetro mais a intangibilidade dos direitos fundamentais e com objetivo na concretização desses direitos, da justiça social, da igualdade material. Então, assim, é mais ou menos os pontos assim, que eu queria só fazer um breve comentário. Perfeito, Amélia, obrigado. Não, acho que muito pertinente a sua colocação. Parabéns, está perfeito, Sebastião também, tá? Esse voto do ministro Gilmar
eu acho que a colocação de vocês dois têm formação em direito, né? Então, isso ajuda o pessoal que não tem. É bem isso, a cultura, né, o senso comum traz muito essa coisa de que é uma intervenção, não deveria falar, mas o desenho constitucional, o arranjo constitucional é esse. Ele vai... Lembra, na primeira aula eu falei isso para vocês, o desenho constitucional permite, sim, não só no Brasil, como no mundo, que questões políticas sejam levadas ao Supremo. E ele vai decidir. Claro, nós podemos dizer, o Marco Aurélio podia ter decidido isso em liminar, determinar, como o Sebastião levantou ali, puxa, fazer uma decisão assim, sem ouvir, sem prestar atenção, na verdade, aos elementos do IBGE, que a Tereza também levantou. Concordo, mas isso já é a resposta. A gente pode criticar a resposta que ele dá, mas ele tem que dar uma resposta, né? Então, isso aí, e esta resposta, eu acho que vocês entenderam bem, ela tem esse elemento aí da proporcionalidade no voto do ministro Gilmar é interessante, porque é uma luz no final do túnel de você compreender aí, olha, ali tem tecnicidade, expertise que eu não sei, não posso me manifestar, né? Então, ótimo, obrigado, gente. Vamos só encerrar mais um pouquinho. Ô, Laís, fala um pouquinho sobre isolamento social, o que você ia colocar? Deixa eu ver, agora me perdi aqui, tem mais coisa. Pode falar. Na verdade, foi só era só um comentário pontual naquele momento, porque você falou sobre as decisões do judiciário serem binárias. E aí, no caso do isolamento social, tem um trecho bem interessante da decisão que deixa isso muito claro, que é na parte que eu concordo bastante, mas eu achei a forma como o juiz escreveu bem interessante, porque ele falou assim, que não há espaço para oportunidade e conveniência quando existe uma medida única para controlar a pandemia. Então, assim, ele deixou bem claro que só havia esse caminho do isolamento social, e eu, inclusive, pessoalmente, estou de acordo, mas isso ficou expresso assim, na decisão. E é interessante porque o judiciário, às vezes, principalmente na análise de decisões, em que eles sempre falam que não adentram a análise de conveniência e oportunidade, que eles analisam a legalidade da decisão administrativa. Só que eles analisam a legalidade da decisão administrativa, em algumas situações, de acordo com a razoabilidade. E a razoabilidade nada mais é do que, na prática, do que uma análise de conveniência e oportunidade, né? Então, e nessa decisão ficou muito claro com esse trecho. Aí, na hora que você falou que são decisões binárias, eu lembrei desse trecho e achei que era interessante comentar. É isso mesmo, Laís, você tem razão. E é isso. Na verdade, toda essa alegação do controle do ato administrativo também está muito flexibilizada, né? Porque o controle de políticas públicas, ele está entrando em vários elementos, né? Perfeito, muito bom. Alguém mais? Pedro, você queria falar, né? Você levantou a mão e eu não te chamei. Não, eu ia falar, mas quando eu vi que estava adiantada a hora, eu abaixei. Vou falar rapidamente, então. Sim, claro. Só para deixar claro que, assim, quando eu falei do voto do Gilmar Mendes, o que eu critiquei basicamente no voto dele foi o caráter binário dele, não o fato da realização ou não do censo, né? Sou plenamente favorável à realização do censo, né? Eu acho absurdo que isso seja adiado. Eu simplesmente estava falando do caráter binário, no sentido de que o desconhecimento dele, talvez, o fato de que se você tem, parece subentendido no voto dele, que se você realiza o censo naquele ano, você tem um atendimento pleno dos direitos fundamentais, mas realizar um atendimento nenhum. Então, foi uma colocação só nesse sentido de que pode-se trabalhar, né, com amostras, logicamente, nessas limitações, né? O censo, principalmente para dados quantitativos. Dados qualitativos é um pouco mais difícil, mas dados quantitativos a gente sabe que dá para trabalhar muito bem com amostras, com uma certa margem de erro, né? E é só esclarecer esse fato aí. Mas eu acho que o resultado, assim, acabou sendo bom, né?
E o resultado acaba demonstrando que, de fato, você pode adiar um certo tempo a realização do censo e não logicamente, tem um prejuízo, mas esse prejuízo também não é total, no sentido que você não vai deixar de fazer totalmente as políticas públicas, né? Então, foi só esse caráter binário que eu critiquei aí da fundamentação aí do voto do Marco. Joia, Pedro. Tatiana? Olá, gente, boa tarde. Eu fui levantar a mão e bati palma. Só rapidamente também, que, assim, uma coincidência, né? Eu acabei lendo esse texto que foi o mais comentado. Eu fiquei na dúvida se lia esse ou da saúde. Eu falei, não, deixa eu sair um pouco da saúde, porque eu estou sempre nela. Mas não que isso não tenha a ver, né? Aí eu queria fazer também um comentário bem rápido, por causa do avanço da hora, mas quando a Tereza começou a falar exatamente da parte técnica, eu me vi contemplado, porque lá na Anvisa a gente tem exatamente essa questão, né? Quando a gente vai apresentar as soluções que a gente tem, o quanto que o judiciário vai conseguir enxergar isso, né? E para além dos instrumentos, né? Como foi bem comentado, poderia ser feito alguma coisa até em outras instâncias. Eu achei que a sensibilidade, inclusive ele colocou expressamente no voto, né? Que tinham que ser observados parâmetros técnicos do IBGE. Eu acho que isso dá, inclusive, uma tranquilidade, entre aspas, né? Eu espero, nesse sentido de como é que vai ser aplicado esse censo em 2022. Porque, assim, você tem que observar aquilo, e estão entendendo também que alguma flexibilização ela vai ter que ser muito bem justificada, se houver, né? Então, para a gente que trabalha com essa parte técnica, é muito importante, né? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque as flexibilizações que ocorreram nas discussões da Anvisa foram muito grandes, porque é visto muito como órgão burocrático, né, moroso, aquela coisa toda, mas eu falo para vocês que tem justificativa. Quem trabalha com isso sabe que tem o porquê ser assim. Então, quando eu li essa parte no voto, particularmente, eu fiquei até com um alento. Eu falei, que bom que eles prestam atenção nisso que a gente fala, sabe? É só para dar essa contribuição. Concordo com você. Essa é a questão da expertise, né, gente? A expertise, a tecnicidade, ela precisa ter voz quando se fala de judicialização das políticas públicas. A gente está se aproximando disso, tá? Tatiana, ainda não está totalmente resolvido, mas eu acho que esse voto mostra um pouco essa aproximação, essa possibilidade, vamos dizer assim, né? Perfeito. E vindo de um Supremo Tribunal, né? Porque a gente sabe o tanto de coisa acumulada que tem para ser vista, então, quem sabe até isso vira uma articulação para usar quando é uma instância, né, de primeira casa. Eu fiquei pensando nisso, eu acho que favorece a gente a discussão. Com certeza, isso mesmo. Posso também destacar um ponto que eu acho que, embora eu tenha lido sobre a judicialização da saúde, mas das apresentações sobre o tema do voto nesse caso, também acho que foi muito feliz a ação, porque a gente tinha, né, o proponente da ação sendo o Estado do Maranhão, com o governador, que já tinha sido juiz federal, deputado federal e hoje governador do Estado. Eu acho que também os elementos que chegaram ao STF chegaram de uma forma que permitiu que o próprio STF analisasse com um cuidado já técnico, né? Porque faz toda a diferença aquilo que chega para apreciação. Então, assim, como eu sou do direito administrativo, estudo o conceito, né, de política pública e vejo que no mundo jurídico, como ainda há muita incompreensão, né, a gente tem estudado isso sobre os limites, né, e a falta da formação no direito sobre como funciona a administração pública, o que é o ciclo de gestão, como é o orçamento. Nesse caso, eu acho que foi muito bom, porque já é de uma experiência com visões sobre as outras instituições, sobre papéis claros, né, das outras instituições, em que um Estado, olhando no aspecto constitucional como parte do conjunto da federação, recorre ao STF para um tema que é de interesse, né, de todos. Então, eu fiquei bastante até curiosa de olhar o processo mesmo e todas as peças, porque é um caso exemplar e com muito elemento técnico e objetivo, né? Acho que isso é uma coisa que coloca para o futuro da discussão
da judicialização de políticas públicas, a gente conseguir tornar mais objetiva a discussão, né? Bem lembrado, viu, Larissa? Porque o governador, isso é o que eu já comentei até com vocês, uma das alegações do Poder Judiciário é que ele não recebe evidências, né? Eu até achei que a Laís ia comentar isso na decisão aqui. O que a decisão do isolamento social aqui no Distrito Federal mais questiona? Não foi demonstrado em que medida realmente não precisava o isolamento. E é uma das grandes questões, né? Perfeito. Muito bom, gente. Excelente. Mais alguém? Não? Pessoal, então vamos encerrar. Já, desculpe, passamos um pouquinho da nossa hora. Semana que vem, eu já deixei hoje de manhã um videozinho para vocês, acho que é uns 20 minutos, onde eu resgato os últimos conceitos. Deixei 3 artigos com casos bem diferentes, tá? Um é moradia, um é saúde, e o outro agora fugiu o terceiro, para moradia, creche, tá? Educação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos na semana passada, vocês podem escolher um, apesar de que os artigos são muito bons, mas podem escolher só um, e eu explico no vídeo um pouco o que eu quero que vocês leiam com criatividade, não precisa fazer mapa mental, nada, mas que vocês tentem colocar na leitura as compreensões e os conceitos que a gente trabalhou nas últimas semanas. Semana que vem não vai ser uma atividade em grupo, nós vamos fazer uma atividade individual, tá? Mas durante a aula, com o tempo, pode deixar, eu vou ter aí, vou precisar, acho que uma meia hora, uns 45 minutos, e vou deixar vocês trabalhando, tá? Mas a mesma coisa, eu preciso que todos leiam o texto. Quem tiver problema para a semana que vem fazer a atividade, porque vai precisar aí estar presente num computador, entre em contato comigo no privado, que aí a gente tenta aí organizar de alguma forma, tá? Que aí nós vamos encerrar o nosso curso semana que vem. Na primeira pedacinho da aula eu ainda vou falar um pouquinho. Joia? Muito bom, parabéns aí pela participação, foi excelente, tá? Bom final de semana e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, valeu, professor. Obrigado por tudo. Tchau, semana que vem. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.